dia, gente! Hoje eu vim aqui falar algumas dicas de estudo para vocês enquanto passa aí, né, um vídeo de eu estudando coreano. Na verdade, no vídeo eu tava estudando coreano e tava fazendo um trabalho de um workshop de conto, né, de escrita de contos. E aí eu aproveitei para gravar o vídeo e fazer como se fosse um podcast, né, falando sobre algumas dicas de estudos, do que eu faço, né, para aprender. Bom, para quem não sabe, eu sempre me dei muito bem nos estudos, eu nunca tive nenhuma dificuldade e tal. E em parte isso se deve a eu ter uma memória muito boa, mas em outra parte também se deve a eu ter muita constância. Eu vou dar algumas dicas para vocês ao longo do vídeo, algumas dicas que eu fui aprendendo com o tempo, coisas que eu fui percebendo com o meu estudo. Eu nunca usei, tipo, um método de estudo, realmente. Eu meio que inventei meu próprio método, deu certo e eu continuei. E, enfim, esse método deu certo, tanto que hoje eu falo 3 línguas, né? Eu falo português, inglês e espanhol. O português, obviamente, é nativo, né? O inglês, ele é avançado. O meu espanhol, ele é intermediário, mas é um intermediário bom. E eu tô aprendendo, começando a aprender, né, coreano. Eu vou, nesse vídeo, provavelmente eu vou citar muito o meu estudo com o coreano, porque é o que eu tô aprendendo. Então, eu vou usar exemplos, né, do que eu tô fazendo para aprender. É mais recente, então eu vou conseguir lembrar melhor e dar melhores exemplos do que eu tô fazendo agora, né, hoje em dia. Porque o inglês e o espanhol eu já sei há bastante tempo. Então, aí vão algumas dicas, né, do que eu faço e que pode ajudar vocês. A primeira dica é constância, que eu já falei até um pouco antes agora. Principalmente quando você está começando, com línguas, principalmente também, outras matérias, óbvio que a constância é importante, e outras coisas que você queira estudar, mas quando se trata de língua, para pegar vocabulário, para aprender, para conseguir até se acostumar com a língua realmente, com a estrutura dela, com a forma como é falado, com a pronúncia, tudo isso. Para tudo isso a gente precisa de constância no estudo. Nem que seja 1 minuto por dia, sabe? Nem que tipo, putz, mas eu não tenho tempo todo dia. Então pega, relê alguma coisa, fala em voz alta, sabe? Escreve alguma coisa, passa alguma coisa à caneta, copia. Mas eu não entendo nada, mas copia, vai treinando a escrita, vai treinando a pronúncia. Mesmo você não entendendo o que você está falando, você já vai se acostumando. E aí, conforme você for crescendo nos seus estudos, você já vai estar super acostumado com algumas coisas, mesmo você antes não sabendo o significado. O que acontece, principalmente com língua, eu, por exemplo, eu não sabia nada de coreano. E o coreano em específico, outras línguas é importante também, mas o coreano em específico, ele tem um alfabeto diferente, né? Ele tem o Hangul, que é um alfabeto completamente diferente do nosso. E por conta disso, a gente precisa ter essa constância na hora de aprender, porque senão você esquece. Você não consegue ler as palavras porque você vai esquecer qual que é o som que aquela letra faz. Então a constância ela vai te ajudar, principalmente no início, e no meu caso, aprendendo coreano, ela ajudou muito porque com a constância eu não esqueci o som que as letras faziam. E eu consegui avançar muito mais rápido do que se eu estudasse, por exemplo, uma vez por semana, e aí chegasse na próxima semana eu não lembrasse de mais nada. Eu teria que revisar tudo, eu ia perder mais tempo. É mais fácil você aprender um pouquinho, pouquinho em pouquinho em cada dia, do que aprender um patacão uma vez por semana, uma vez por mês e no final esquecer tudo. Então, a constância realmente ela é muito importante para você conseguir entender, para você conseguir decorar vocabulário, porque é importante vocabulário, principalmente no início que você não sabe nada. É importante decorar vocabulário, decorar a pronúncia das palavras. Tudo isso é muito importante, né?
A segunda dica é imersão. Quando você aprende uma língua, você tende a procurar coisas que tem aquela língua. Então, quando você está aprendendo inglês, muita gente diz: ah, quando eu estava aprendendo inglês, eu aprendi muita coisa vendo Friends, né? É um exemplo. Ou então, ah, eu adoro aprender inglês assistindo Harry Potter. Sei lá, qualquer coisa desse tipo. Quando a pessoa está aprendendo coreano, ah, é porque eu vejo muito dorama, escuto muito K-pop. Tudo isso vai te ajudar muito de verdade. Não a aprender, mas a treinar. É aquela coisa da constância. Vai te ajudar essa imersão em livros, quando você já está mais avançado na língua, né? Que você não vai conseguir ler um livro aprender no início. Mas um livro, uma série, um filme, se for, no caso do coreano, né? Esses vídeos que os idols fazem também. Se for um inglês, você pesquisa um vlog em inglês. Se for um espanhol, pesquisa um vlog, alguma coisa assim em espanhol. Novelas em espanhol, sabe? Filmes. Enfim, músicas. Música é muito interessante para aprender tanto pronúncia quanto palavras novas, porque normalmente você consegue decorar mais fácil quando é a música. Enfim, tudo isso vai te ajudar muito a treinar a língua, a não esquecer, sabe? Quando você aprende uma palavra, você tá, por exemplo, estudando. Aí você aprendeu a palavra, você aprendeu a frase I love. E aí você vai ver uma série e aí o personagem fala I love you. Você vai ficar tipo, caramba, isso eu entendi. Então, ai, mas é uma frase de um filme inteiro. Mas já é alguma coisa. Principalmente uma língua estranha, porque o inglês e o espanhol, mal bem, eles são parecidos com o português, ou então são comuns no dia a dia. Muita gente, a gente acaba tendo muito contato com a língua inglesa e com a língua espanhola no nosso dia a dia. Então, até fica mais fácil pra gente, essas, tipo, I love, nossa, mas todo mundo sabe o que é I love. Mas uma língua mais estranha, uma pessoa que está aprendendo uma língua mais estranha, uma pessoa que está aprendendo um francês, um alemão, um japonês, ela vai conseguir identificar essas palavras com mais facilidade, vai conseguir decorar essas palavras novas com mais facilidade, assistindo e consumindo conteúdos daquela língua. A terceira dica que eu trago para vocês é, na verdade, mais uma sugestão de por onde você pode estudar. Eu vou estar dando aqui algumas dicas do que eu uso para estudar coreano, mas todos esses aplicativos, essas dicas, essas sugestões, elas servem para outras línguas também. A primeira dessas sugestões é usar apps como Duolingo, como aprender coreano, que tem, na verdade, quase uma franquia. Então, você tem aprender francês, aprender alemão, aprender coreano, aprender japonês, aprender russo. Você vai pesquisar, são apps que têm muito vocabulário para você decorar. E eles fazem exercícios como com flashcards, e aí ele te ajuda muito a decorar com vocabulário. Existem aplicativos que te ajudam a pronúncia, te ajudam na pronúncia, te ajudam a falar e a aprender frases comuns do dia a dia. Eu usava um, só que ele, na época que eu usava, ele era gratuito e hoje em dia ele não é mais, então eu não vou dar ele porque não vou sugerir, né? Ele porque a minha proposta aqui é sugerir aplicativos gratuitos, pelo menos para começar. O Duolingo em específico, ele não é tão bom pro coreano para quem tá começando do zero. Tipo, não sabe nem ler a letra, não sabe nem o que é Hangul, não sabe o que é nada. Não começa pelo Duolingo. O Duolingo ele é bom para quem tá querendo aprender frase e mesmo assim para quem tem algum conhecimento prévio, porque, por exemplo, tem muitas frases que o Duolingo fala em coreano que são frases informais que você não pode usar se você for visitar Coreia, por exemplo, porque você não vai conhecer ninguém tão profundamente a ponto de poder usar alguma frase informal. Você vai ter que aprender tudo formal se você quiser planejar, né, visitar a Coreia. E o Duolingo ele não explica, ele só bota as frases. Então, se você tiver esse conhecimento prévio do que é informal, do que é formal, você vai usar o Duolingo e ele vai te ajudar super. Mas se você não tiver esse conhecimento, não usa, pelo menos não no momento.
Tem alguns outros aplicativos, tipo o Cake, que ele é para inglês e coreano. Ele é interessante porque ele pega vídeos do YouTube, sabe? Vídeos famosos, trechos de vídeos, no caso, e ele cria um exercíciozinho para você com base nisso. Então você vai ouvir algum idol, você vai ouvir algum ator famoso, enfim, alguma pessoa famosa, algum vlog ou alguma pessoa do YouTube ou uma cena de um trecho de uma série e ele vai botar lá e vai te ensinar alguma gíria, uma expressão, uma frase comum, coisas assim. Eu acho muito interessante. Eu também uso muito o Quizlet, que é um aplicativo para flashcard e alguns treinos rápidos. Como eu falei na parte da constância, se você não quiser ou não puder estudar muito tempo por algum dia, você pode estudar rapidamente com esses aplicativos. Você vai fazer um exercício, você vai estar lá treinando aquela língua e não vai demorar muito do seu tempo. O Quizlet, ele é, a princípio, para estudo de escola mesmo, ou enfim, faculdade e tal, e você pode criar seus próprios flashcards. Então, se você está aprendendo algum vocabulário específico, muita gente estuda por apostila, você pode escrever o que está na apostila e criar o seu próprio flashcard. Aí você vai conseguir revisar tudo aquilo que você aprendeu. Uma outra sugestão também de material gratuito são apostilas. A apostila que eu estava usando, inclusive, nesse vídeo que está passando aí na tela, ela é uma apostila gratuita que eu consegui pela internet e tem várias assim disponíveis, principalmente quando você está iniciando naquela língua. Tem muitas, muitas e muitas apostilas de introdução às línguas, qualquer língua que seja. Tem muita gente que distribui também por Drive, então é só dar uma pesquisada, dar uma fuçada aí no Google, que eu tenho certeza que você vai achar, principalmente. Então é só dar uma fuçada aí no Google, dar uma fuçada na internet, que eu tenho certeza que você vai achar alguma apostila, alguma coisa para você estudar. Tem também uma última sugestão antes de passar para a próxima dica, é usar e abusar de videoaulas. Então, você está aprendendo, eu, por exemplo, estou aprendendo coreano, eu pesquiso um monte de videoaula no YouTube, principalmente quando eu não estou entendendo algum assunto. Então, nossa, eu não estou entendendo nada de batim, que é uma parte da matéria de coreano, principalmente para quem está começando. Nossa, eu não estou entendendo nada de batim. Eu vou pesquisar no Google batim coreano aula e vai aparecer. Tenho certeza que vai. Principalmente, eu tô falando, principalmente para quem for iniciante na língua, porque conforme você vai evoluindo, fica um pouco complicado você encontrar conteúdo para aprender a mais. E aí você tem algumas opções, que é ou realmente comprar um curso mais avançado, mas aí você conseguir pelo menos economizar dinheiro com o básico. Você só vai precisar investir realmente no avançado. Ou então, imersão na língua. Então você vai ver se você tem amigos que falam a língua que você está aprendendo, amigos virtuais mesmo. Ver vlogs, ou vídeos mais sérios, na verdade, conforme você for avançando, porque o vlog, mal ou bem, ele tem um vocabulário, né? O vocabulário usado nos vlogs costumam ser vocabulários mais simples, porque é o dia a dia, realmente. Agora, principalmente se você já tem algum interesse, alguma área de interesse, começa a pesquisar vídeos mais específicos, sabe? Vídeos explicando coisas com vocabulários mais específicos, vídeo cozinhando, vídeo estudando alguma coisa, alguma matéria, sabe? Vídeo sobre política, vídeo sobre história. Pesquisa vídeos diferentes sobre assuntos diferentes para aprender vocabulário. É, procura amigos virtuais. Viajar para fora também, se você tiver essa condição. Viajar para treinar com outras pessoas. Enfim, tudo isso vai te ajudar a melhorar. Mas quando você está no início, realmente tem muito, muito, muito conteúdo que você consegue pela internet de forma gratuita. Então, a não ser que você tenha uma dificuldade de aprendizado e precise de alguém te guiando, o que também pode acontecer, não é problema nenhum. Se você acha que tem a capacidade de estudar sozinho, você consegue, numa boa, encontrar conteúdo gratuito, na internet. A última dica do vídeo é não ter preguiça de pensar.
Então, se aparece um texto, se você está usando algum material e aparece um texto, não passa ele, não, ai, mas eu não entendi essa parte, mas também não importa, vou para o próximo exercício. Não, fica nele, sabe? Estuda, demora naquele texto até você entender ele todo. Se você não está entendendo, deixa, anota, marca aquele texto e volta nele outro dia. É, lê em voz alta para treinar pronúncia, sabe? Se tiver uma música, canta. Se tiver uma fala de um personagem que você conseguiu identificar, que você conseguiu entender, ou então que está aparecendo muito, mesmo você não sabendo o significado, ela está aparecendo muito na série ou em filmes, repete, sabe? Repete para você tentar decorar, pesquisa, vai saber o que que é, se interessa. Se você gosta de uma música e não sabe o que ela tá falando, não sabe o significado, pesquisa a letra, pesquisa a tradução no Google, sabe? Isso vai ajudar. Não vai ser o que vai te fazer aprender a língua da noite pro dia, porque não existe isso. Não adianta você falar assim, ai, eu vou aprender inglês só vendo série. Você não vai. Mas você vai conseguir aprender muito mais rápido vendo série, sabe? Não vai fazer você aprender inglês, mas vai te ajudar a aprender inglês. Essa é a diferença. É, eu acredito que com essas dicas vocês talvez tenham um pouco mais facilidade, pelo menos no início, de realmente entender a língua. E assim, eu foquei muito no coreano, foquei muito em línguas no geral nesse vídeo, mas essa dica de estudo ela serve para tudo, para qualquer matéria. Então, gente, foi isso. As minhas dicas de hoje. Eu espero mesmo que tenha ajudado todos vocês. E eu vou ficando por aqui. E eu espero tentar fazer mais vídeos desse tipo. Se vocês tiverem alguma sugestão também de vídeo que eu possa fazer, ou que vocês queiram ver por aqui, é só comentar. E eu vou ficando por aqui. Um beijo.